Eu estou te pregando a verdade. Não vem me dizer, pai, estás a orar por mim, mas a minha situação não vida. Não é com o pai. Você faz a tua consulta, você e Deus, como é que está? Repara a tua relação com Deus. Para aquele que se verificar, é como? Désobéissance, c'est un verset qui nous a 3. A Bíblia diz que séparation ensemble. Estamos a dar a maboko na biso sana makila. Estamos a dar a separação e aí o Deus me chama na kutonga baninga. Você está kopanza mabala batoino ebongo soki nzambe apesi yo mokongo oyeba ya paster mosango esili te oyo banani eloko nzambe te fofoca a outros falar mal dos outros e se a tua situação com Deus não dá, você vem acusar pastor. É a tua intimidade com Deus. Luta por si mesmo. Veja a tua relação com Deus. Se você vê que a tua consciência te diz que está boa, agora você retorne a Deus. Porque Deus, Ele sabe do teu caso mais que o pastor. Amém. Nós somos tipo. Ele é o pastor pela excelência. Donc ceux qui savent dire se Deus não enviasse os discípulos, os discípulos também não iam saber que tem uma jumenta presa. Como Deus é Deus, na sua divindade, Ele disse a eles: vão soltar, tragam para mim. No teu caso, Deus conhece mais que o pastor. Os discípulos foram, pegaram a jumenta, tiraram dela a traseira. A jumenta, o problema da jumenta não era só de alimento. Aleluia. Amém. O problema dele não era só de dormir. Talvez você dorme bem, ou a saúde como está, mas o problema é de avanço. Amém. A jumenta, o problema era de limitação. Muito na vida, andaste em muitos países. Para você bater peito, o meu passaporte de tantos países. Mas toda viagem que você faz, não tem pagamento. Porque você está preso em algum lugar. Você não tem como avançar. Você não tem como tirar o que você quer. Você quer declarar uma aliança. O embaixador do seu Brasil, você está uma coisa lá dentro, você se explica em onde você está na família. Aí que te pegou a liberdade. Aquele que está preso, aquele que está com o celular, ele faz tudo com limite. Aleluia. Amém. Essas correntes finas, plástico, só nos disseram que ele estava limitado, presa. Era necessário ser liberto. Talvez o fio era de 50 metros. Ele comendo nele está voltado. No fim de 30 metros, Lita se sente afogado. Agora ele chega no fogo. Ele sente mesmo que é sente que vai herói. Aquilo que fazer dele. Ele é mas como tinha não sabemos o que
estava limitado. Or, moto a limité. Aquele que está limitado Pode lá eu limite a 100 mètres. pode te colocar limite de 100 metros. Só que 100 mètres eu olhei que tu Se aquele 100 metros tocar, o tamoreço. você já não caminha. O suki. Você para. Aleluia. Amém. E a mamãe na vida eu Na tua vida, para começar a comércio. disseram que você vai fazer Como comércio. cima mo. Você terá dinheiro. Mas comércio não é limite a botar o suki. Mas o teu comércio tem um limite de. Eu fico como milionário tem na vida. Você não pode tornar milionário. Fico como miliardário tem na vida. Você não pode ser milionário. Limite moco. Você tem um limite. Eu suque lá. Onde você faz Como é a vida? uma avanço Eu no fora para nova sabato. como eles são Eu homens. chamo aquela. E Deus criou A poussière. com poeira Da sua família, eu cora eu liata. come como Mera eu cora eu mera. come como tu. Baleta eu cora eu la. Faça como tu. Aloba na bamão. As suas palavras. Isso sutel. Não tem Jesus Cristo. Tudo que você pode chegar a resolver. Senhor resolver. Eu sou declarado. Não é aleluia. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jesus. Montolho, asa o Cangaracinga, asa prisonniers. Aquele que está preso é um prisioneiro. Aleluia. Amém. Montolho, asa Singa. Aquele que está acorrentado é o quê? Asa prisonnier. É um preso. Um prisioneiro. Asa na moyen de Ele não tem como. olha, agora eu posso falar na cama essa poça aí. Ele não tem um meio de fazer aquilo que é a sua vontade. Mande você na caixa. Do jeito que estamos aqui, Você vai estar ali por sua. você fechar a porta. Que é provisão na caixa. Ah, tem uma improvisão aí? Usando o esse Tem vai na fuga. tem fogão, Vai na news. tem tudo. Tolamba tolia. Vamos comer, Tolana bonito. vamos dormir amanhã. Tosala news do bolsa. Vamos fazer de tudo aqui Tosala dentro. na limite ao bom de banda. Mas teremos limite de sair fora. Aleluia. Mas aí tosala prisonnier. Porque somos. Oh, Montolho asa prisonnier. Aquele que é prisioneiro Aí ela não come aí. não come no seu desejo. Amém? Montolho asa prisonnier. Aquele que é Ela prisioneiro tá na culpa limite. não veste da sua cor. Montolho asa prisonnier. Aquele que é prisioneiro Sukura na tá limite. não vai no tempo. Yo soko na ye. Tudo bem. Eza commandé. Eza limité. É limitado. Yango mona na fina yo. Por isso que na tua Ofo banda makambo. você começa a Okende bien. Amém. Obali bolingo. Você começa a Okende bien. Amém. Ba projet soya. Projet do velho. 2026. 2027. Ocha yo ano. Eko komi kaka. Nakashireta ne. Nakashireta bani kobeba. Seka fina yo. Eza commandé. Vive essa comandé quelque part. A tua vida está ordenada em algum Kuna lugar. bato babeto lokola Nintendo. Tem pessoas que estão a te jogar como videogame. Baso tiso tudo de Está dizendo. Aleluia. Amém. Era um bebê Nintendo olha. Usa. Era um bebê Nintendo. Aleluia. Tentando me alinar. Mario. Aquele desenho animado. O soldizé Bengolini. Você vai soltá-lo. O você vê ali por algum fenêmio sério. Você nem sabe se vai a terminar o jogo. Se o mundo já está na prisão. Aquele que está preso. História essa comandé par l'esprit. O homem que está comandado pelo Espírito Essa comandé lokola Nintendo. é comandado como aquele desenho animado. C'est pour cela qu'on a foto. Por isso é que você vê taxa aqui na América. Você come comida seca. Aham. Wana poto. Está na América. Olha vai na base do ninga lá cha camelio. Você somente roupas usadas. Adata vai senga cha baba essa da tela kusoma bo. Mesmo seu capitão, você nem consegue comprar. Il faut le voir mata belo essa sabibeli a vender. Você deve procurar aquelas coxas juntadas de R$20. E atara fina yo bien. Veja a tua vida bem. Aleluia. Amém. Nunca olhei para essa comandé na nani. Você procura saber em quem você é ordenado. Só que eu compreendo. Se você entender Caia fina yo. o caso da tua vida, Olhei para quem tu sambe de banza. você vai saber bem orar a Deus. Aleluia. Como no ninga lá timoi la bana aí.
Pasteur à la bête ma bouche d'ailleurs. Pour você saber, pastor Henrique, a bête uma fofoca. A bête minere. Bête uma fofoca. Meu pasteur na zona de Sani. Onde o pastor vai mostrar o quê? Aleluia. Amém. Até tu. Mesmo que você fofocar. Não me importa. Eu fiz tudo pela glória de Deus. Eu fiz tudo pela glória de Deus. Ore pra Ele. Se você vai sair dessa área, não vai mais bater não. Se ele tem uma roupa, já sei. Vista. Eu não vou te amar nessa organização da economia. Você sabe de porque tem economia. Se essa economia tem que dar o diga na problema ou solução. Se você não tiver economia, você vai vestir tudo, mas não tem nada no bolso. Aleluia. Amém. Como vai pagar? Liaga. Como os papões dizem, come pouco, guarda pouco. Até não vai passar até ir lá no continente Zara. Não é como o pastor pegou. E caiu só R$1.200, você pega os R$1.200 lá, Zara com Zara. A mais chega. Pai, me faz seu pix. Papai, me faz seu pix. Se você vier a mim, vai ver. Amém. Aquele que está limitado é alguém que está abençoado. Enquanto parece, ele é comandado. Por isso que a tua vida está a tornar sempre num local da mal. Aleluia. Amém. Você começa bem o amor. Mas chega no meio aqui, não é uma Foi de te amo com óleo, mesmo com carne. Mas te amo, não é perder a política classe. Te Vai a bispo pessoal. Te amo. Aleluia. Amém. O pai não diz. Você começa bem com gente. Você é como está tu falando. Se a gente sentar. Agora aqui pedem quem? Quais são as condições da casa? Quantos pais, quantas grávidas? Você está mesmo aquilo já. Aí onde você está comandando? Começa a cortar. Começou bem, depois destruir. Estraga. Aleluia. Amém. Estraga. Quando Deus tira o homem da presa, desliga ele. Ele sabe o que? Ele abre os olhos. Aleluia. Amém. Não sei se já fizeram essa experiência. O papá cuidou das galinhas. Se a galinha está presa, ficou lá durante o dia. Se você lhe tirar daí, para caminhar, vai ficar lá. Aleluia. Amém. Não vai conseguir mexer. Para você mexer, você deve ajustar. Ele pode assistir, fica no local da praça. O seu pensamento, ele pensa que está sempre preso. Você deve olhar para Deus. Mas Deus, quando tira alguém, ele procura do costume da dor. Será que alguém entende? Procura lavar para mostrar o risco. Aquele filho, veja que era assim. Você sofreu aqui. E abre os olhos. Avança. Aleluia. Amém. Vamos provar João 11. Chapitre 1, Primeiro capítulo aqui a 6. De Betania, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para o Filho do homem, o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A palavra do Senhor. Amém.
La Bible est claire. A Bíblia diz claramente: Jesus tinha uma família que visitava Maria, Marta, Lázaro. Dentro desta família, amava tanto Lázaro. O seu problema, o caso aconteceu, era problema de Lázaro. Mas quando nós vemos, Jesus não apareceu. Na tua vida, às vezes, você sente que não tens nada. Você está aí, mas você ora, você semeia, tudo que é a vontade da igreja, mas você não tem solução. Amém. Eu te digo, se você ora a Deus, o teu problema não tem solução. Não diz que pastor não tem problema. É problema de Deus. Aleluia. Amém. É problema de Deus. A Bíblia diz que Lázaro não morreu. Estava doente. A mensagem chegou a Jesus. Aleluia. Amém. O amigo que tanto amas está doente. Disse para ele: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Mas a afeição que eles tinham poderia também deixar o que estava fazendo. Se esse me der a presença, olhar Lázaro, mas disse, vai dizer para eles que não é para glória, não é para a morte. Você que não é assiste de problema, não fica, não tropeça. Amém. Não fica triste nem tropeça. Se você tropeçar, você se tira da presença de Deus. Amém. Eu quero abrir uma parênteses. Assim que eu disse isso, passou para mim. Mesmo a visita aos crentes. Se você vê que o pastor visitou o irmão Cairá, o irmão Leonardo não fica triste. Amém. Amém. A visita. Biblicamente não tem. Jesus foi na casa de Zaqueu. Vai me dizer, Jesus foi na casa da Bárbara. Para ti é uma visita. Mas deixa eu te dizer, para te chocar um pouco. Jesus entrou na casa de Bárbara, era seus patrocinadores, comia lá, bebia lá, passava dias. Se for na casa de Zaqueu, queria ver Jesus. Procurava Jesus. Subiu pela árvore. Jesus entendeu que esse homem precisa de mim. Eu tenho que ir na casa dele. Nós os temos que fazer a sua visita. Se o pastor não visitar, você tropeça. Pastor não visita, mas não é você. Não vai ninguém te visitar. Para você ir no bar. Na escola, ninguém faz visita. Para você escolher. Não é ninguém te faz visita. Mas você vai conversar com a igreja. Se você ir à igreja, onde é a tua salvação, você quer visita. Deixa o pastor visita. A Dina está onde? É no momento que Deus colocou. Amém. Amém. O que restou para nós é necessário obrigatoriamente você é crente que quer dizer a Bíblia. Amém. Mesmo se a Bíblia diz coisa, amém.